Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal 2021. E nesta aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim: com relação às linguagens, julgue os itens a seguir. Python é uma linguagem livre, de alto nível, orientada a objetos e de difícil leitura, pois não permite indentação de linhas de código. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? Vem comigo que eu vou mostrar algumas partes importantes sobre o Python. Primeiro, Python de fato é uma linguagem de programação. Agora alguém me perguntar, professor, o que é de fato o Python? Ela é uma linguagem de programação que é gerenciada pela Python Software Foundation. E é interessante saber disso porque a Python Software Foundation é uma corporação sem fins lucrativos. Isso vai ajudar a responder a questão lá, certo? E que detém os direitos de propriedade intelectual por trás da linguagem de programação Python. Uma outra coisa interessante, o que faz a linguagem Python, né? Bem, o que faz a Python Software Foundation em relação à linguagem Python? Ela vai gerenciar o licenciamento do que a gente chama de código aberto, que é ter o código fonte aberto para a linguagem Python e também possui e protege as marcas registradas associadas ao Python. Por isso que o Python é considerado, sim, uma linguagem livre, certo? Que tem o seu código-fonte aberto. Outra coisa importante, ela é considerada, a linguagem Python, uma linguagem de alto nível. E o que significa ser uma linguagem de alto nível comparado a baixo nível? Quanto mais baixo o nível da linguagem, mais próximo à linguagem da máquina, do computador, e mais difícil do ser humano entender. Quando a linguagem é de alto nível, e Python é uma linguagem de alto nível, ela é mais próxima da linguagem do ser humano, fica fácil o ser humano entender. Então, linguagem de baixo nível é aquela próxima à linguagem da máquina, do computador, difícil do ser humano entender. Linguagem de alto nível, próxima à linguagem do ser humano, fácil do ser humano entender, certo? Isso também é importante lá na questão. Então vamos lá, só para corroborar, alto nível mais próxima da linguagem humana, fácil para entender. E Python é uma linguagem de alto nível. Outra coisa é dizer que o Python também é orientada a objetos, é uma linguagem orientada a objetos. Nesse tipo de programação orientada a objetos, o foco é na criação do que a gente chama de objetos, e esses objetos eles contêm tanto os dados quanto as funcionalidades. Por isso que o Python é considerado uma linguagem orientada a objetos. Agora eu vou mostrar uma parte bem prática para vocês, porque a questão fala sobre indentação. Então eu abri aqui a janela do meu Python, terminal do Python, e eu vou começar digitando x igual a 1, vou pressionar Enter, e agora eu vou digitar y igual a 5. Então eu atribuí a variável x o valor 1 e atribuí a variável y o valor 5. Agora eu vou usar uma função aqui, vou botar if, que significa se, percebe como é bem próximo da linguagem humana, nesse caso do inglês, né? If significa se, e aí tem x igual 1. Aí é o sinal de igualdade comparativo, então está perguntando se x for igual a 1, é isso que está dizendo. Se x for igual a 1, botei 2 pontos ali para indicar o que vai acontecer. Então se x for igual a 1, eu quero que ele printe na tela, que ele mostre na tela, por isso eu usei a função print, x mais y, que no caso vai ser 1 mais 5. Então, x de fato é igual a 1, como ele exige, e se for igual a 1, então é para printar na tela x mais y, que é 1 mais 5, que quando eu pressionar Enter vai ser 6. Agora, onde é que está a indentação aqui? Dizer que o Python é uma linguagem indentada significa o seguinte: quando a gente faz, por exemplo, uma função como essa, if, vai ter elementos que pertencem a essa função if, que vão estar dentro dela. Quer dizer, se for aceito que isso é verdadeiro, ele vai ter que fazer algo que está dentro da função if, certo? E aí, pessoal, é que entra a indentação. Indentação é esse tab, essa tabulação que eu coloquei aqui, ó, colocando print para começar num recuo
numa indentação. Então esse recuo que eu tenho aqui, ó, aqui está a linha inicial e aqui eu tenho um segundo nível de linha. Esse segundo nível de linha é o que a gente chama de indentação. E o Python é uma linguagem que exige indentação para não retornar erro. E a indentação torna mais fácil ler o código fonte. Então, olha só tudo isso que eu mostrei para vocês agora como é importantíssimo para responder a questão, porque ele diz, com relação às linguagens, julgue os itens a seguir. Python é uma linguagem livre? Sim, certo, é uma linguagem livre. Ela é de alto nível? Sim, porque é mais próxima do ser humano entender, então é de alto nível. Aí diz, orientada a objetos? Também orientada a objetos. E ali ele diz, de difícil leitura. Aí está errado, pessoal, porque ela é de fácil leitura. Ele mesmo está dizendo se é de alto nível, é porque é de fácil leitura para o ser humano. Diferente se fosse de baixo nível, que aí é de difícil leitura. Então, se ela é de alto nível, é de fácil leitura. E ainda diz aqui, pois não permite indentação de linhas de código. Sim, Python exige indentação em algumas situações da linha de código, que é aquele recuo adicional, formando como se fossem tabulações ali, aquilo a gente chama de indentação. E o Python exige indentação. Então tem dois erros mais graves aqui na questão. Primeiro erro, dizer que é de difícil leitura. Errado, é de alto nível, é de fácil leitura. Segundo erro, pois não permite indentação. Errado, permite indentação e por isso fica fácil leitura, além do que também é de alto nível, mais próxima da linguagem do ser humano entender. Então marcamos como errado uma questão interessantíssima aí do CESP-Sebrasp, falando sobre a linguagem Python. Certo, pessoal? Mas então uma questão interessante resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!